Salve, salve Umbanda, Axé, Mojubá, meu nome é Márcio Henrique, hoje a gente está aqui mais uma vez no canal de uma banda, claro, para falar de Umbanda e hoje para falar sobre as histórias das entidades. Então a gente vê muito na internet, assim, a história do Exu tal, a história do Caboclo tal, a história do Herê tal. E será que isso realmente condiz com a realidade? Então, se esse vídeo é interessante para você, se esse conteúdo é interessante para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aquele negócio todo para você poder receber em primeira mão sempre que a gente lançar um vídeo novo. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e vamos para o conteúdo. A gente pode começar esse vídeo com um exemplo, tá? Vou contar uma história para vocês. Outro dia eu estava zapeando pela internet e aí eu vi um texto falando assim, ó, a história da Herê Mariazinha. E aí dizia que era uma criança que morreu na beira da praia, que não tinha o que comer, e aí ficava sentada e um dia a onda levou ela. E era uma história super triste, assim, história triste mesmo. Inclusive a Herê Mariazinha tinha um cachorro. E não bastasse morrer ela afogada, o cachorro morreu junto. Nossa, que história triste, por que mataram o cachorro? É, E aí as pessoas leem aquilo ali e acham que toda Mariazinha que vier trabalhar é aquela que morreu na praia e que tinha um cachorro que inclusive morreu junto. Outro exemplo muito clássico disso também, de acharem que todo guia teve a mesma história de vida, é quando a pessoa chega no terreiro. Quem nunca viu isso? Vai. Deixa aqui nos comentários se você já passou por esse tipo de situação. A pessoa chega no terreiro e vira e fala assim, seu tranca-rua, há quanto tempo? Há 20 anos atrás, eu tive num terreiro lá em outra cidade e conversei com o senhor. Então, a gente tem que entender que cada espírito desse é um espírito que faz parte de uma falange. É um espírito humano que teve histórias de vida diferentes, tá? Então, quando você chegar para conversar com um tranca-ruas, com um marabô, com um pai Joaquim, com um caboclo pena branca, não é o mesmo espírito que você conversou há 20 anos atrás, a não ser que seja uma grandíssima coincidência, ou a não ser que seja o espírito que trabalha com aquele mesmo médium há muitos anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, os nossos guias tiveram diferentes histórias de vida. Só que será que essas histórias de vida realmente importam para a gente, levando em conta esse ponto que eu vou abordar agora, que se chama anonimato divino? Bom, é comum a gente encontrar nas redes sociais histórias dos guias. Então tem muito texto lá falando assim, ó, a história do Exu Caveira, a história da Herê Mariazinha, a história da Cabocla Jupira, a história do Caboclo Tupinambá. Então muito se idealiza em torno da história de vida do guia. Mas a gente precisa entender uma coisa, e isso tem que ficar muito claro dentro desse contexto umbandista. Os nossos guias trabalham sobre uma égide que se chama de anonimato divino. Então, quem ele era na vida passada não é mais importante. Importa quem ele é hoje. Quando ele assume o grau e quando ele assume a roupagem caboclo, exu, preto velho, pombagira, não importa mais se ele foi bruxo, se ele foi rei, se ele foi a filha de um cacique, sabe? Tudo que ele foi na vida passada deixa de ser importante e passa a ser importante quem ele é hoje. Ele hoje é o Caboclo Tupinambá, hoje ele é o Exu Caveira. Então a gente vê muita romantização em torno das histórias de vida do guia. Ah, Márcio, então você está me dizendo que o que o meu guia falou para mim da história de vida dele não é verdade? Não necessariamente. O seu guia pode ter te contado uma história, você pode ter ouvido uma história do seu guia que era pertinente a você. Ele teve várias vidas, ele teve várias encarnações e ele pode ter falado para você sobre uma delas.
Por que ele falou para você sobre uma delas? Porque talvez aquela história específica, daquela encarnação específica, fosse relevante para o seu aprendizado, para a sua evolução. Só por isso. Além disso, a gente tem que entender um outro conceito. Os nossos guias trabalham em falanges. Então não existe um Exu Caveira. Existe uma falange de espíritos que vestem a roupagem Exu Caveira. Então quando você lê uma história de Exu Caveira, que era um cara que morou no Egito, que tentou lá a esposa dele comprar a esposa, e aí morreu numa fogueira e tal, aquilo pode até ser a história de um espírito que veste aquela roupagem. Quando você vê a história da cabocla Jupira, e aí essa cabocla era filha de não sei quem, que aí morreu afogada no rio e que depois... Aquilo pode até ser a história de um desses espíritos. Ou pode ser a história que um espírito desse contou a um de seus médiums, a um médium que trabalha com um desses espíritos, porque aquela história era pertinente àquele médium naquele momento. Isso não quer dizer que todo Exu Caveira foi um cara que morou no Egito e morreu na fogueira. Que toda Mariazinha da praia morreu na beira da água porque a onda levou, etc. e tal. Até esse não é o contexto de criança espiritual na Umbanda que a gente acredita. Mas enfim, não é nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, né? Mas focando na história do guia, são duas coisas que a gente precisa entender. Os nossos guias trabalham sob anonimato divino. Então, Exu Caveira, hoje o que importa é que ele é Exu Caveira. Quem ele foi em outras encarnações, não importa, desencana. Não fica tentando saber ou querendo saber quem ele foi em outra vivência, quem ele foi em outra vida, porque ele teve dezenas de vidas passadas. E se você por acaso vier a saber de uma parte da história de uma encarnação dele, entenda que esse é um grãozinho de areia num oceano gigante que é a eternidade. E que esse espírito só falou isso porque isso era relevante. A gente tende a romantizar as coisas. Então vamos, assim, amarrar isso de uma maneira e entender isso de uma maneira que faça a gente compreender os nossos guias tal como o que eles são hoje. Porque é isso que importa. Ele hoje é o caboclo. E aí ele se bate cabeça. Quem esse caboclo foi em outra encarnação, não importa, não interessa. E ficar procurando isso na internet não é nem saudável, não é nem salutar ao médium, porque ele começa a fazer uma relação muito humana com o guia. Ele começa a criar um vínculo muito humano ali, muito de humanizar aquele guia. E aquele guia hoje é um espírito ascensionado. Todas as experiências humanas que ele teve ficaram no passado e trouxeram ele até esse patamar que ele está hoje. Então a gente não precisa se preocupar com quem foi o seu guia. Entenda, a história de um não é necessariamente a história de todos. E se você sabe uma parte da história porque o seu guia te falou, é só parte da história. Outra coisa que tem que ficar pontual. Não adianta procurar a história do seu guia na internet e achar que o trabalho dele dentro da Umbanda vai se basear naquela história que você viu e que ela usava tal cor e que ela gostava de tais elementos, etc, etc, etc. Os elementos de trabalho, as cores de trabalho, tudo que ela usa no trabalho hoje, tudo que ele usa no trabalho hoje, é pertinente à roupagem fluídica que ele veste hoje. A Umbanda é a religião do hoje, é a religião do agora. Então não faz sentido ficar buscando, na internet principalmente, quem foi o seu guia enquanto encarnado. Enquanto encarnado, ele foi muitos. O que importa é o que ele é hoje. Caboclo, Exu, Pombagira, Cigano, Preto Velho, não importa. Importa quem seu guia é hoje. Então, tudo que você acha que sabe sobre a história do guia, esvazia o copo, meu irmão. Esvazia o copo. E foca em quem ele é hoje na sua vida. Foca em incorporar os valores que ele traz hoje para a sua vida.
foca em incorporar a vitalidade do Exu, a sabedoria do preto velho, o desejo da pombagira, a alegria e a inocência da criança. Foca em incorporar isso e não em ir buscar quem ele foi numa vida passada. Gratidão a todo mundo que ficou comigo no vídeo aqui até agora. Eu espero que vocês usem esse ensinamento, esse aprendizado, para que fortaleça a sua ligação com o seu guia, focando nessa ligação hoje, no presente, e não em quem ele foi antes, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente ter acesso a essa informação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Salve, salve e axé!